Muito bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional. Enfim, sexta-feira, finalizamos a nossa semana, alimentando o nosso espírito todos os dias. Bom dia, Fran, Shalom! Sejam todos bem-vindos. Éder, Shalom, bom dia! Ontem falamos aqui um pouquinho sobre se você crê. Pastora Giane, bom dia! E aí falamos sobre você crer e ela foi dando vários exemplos, né? Teve um diálogo ali com o Tommy, a sua professora. Você consegue ver o cérebro da professora. Essa foi a leitura de ontem. E nós finalizamos na página 201. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Gente, os livros já estão chegando na casa das pessoas que compraram pelo Mercado Livre. Você que ainda não fez a sua reserva, né? Para você que é de Jaú, dia 20 estarei em Jaú, então não precisa gastar com frete, aguenta mais um pouquinho aí, que eu quero autografar esses livros. Agora, para quem for por correio, ele tá todo plastificado, eu não vou abrir, né? Aí vai ter que depois a gente combinar um dia para autografar. Mas tá lindo, nós vamos fazer a leitura juntas. Então também se controla para não ler, dá uma folheada aí, vai ser 40 dias de uma maratona, de uma jornada da vida. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Elô, bom dia, quem mais que eu falei bom dia aí? Todo mundo, Marcelo, bom dia, Elisa, Roseli, Meire, sejam todas bem-vindas. Nós finalizamos aqui na página 201, onde fala assim, ó: eu creio com todo o meu ser que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Não vi isso acontecer, mas eu sei que é verdade. Então, estou falando da palavra crer, que você não precisa ver para crer, e sim crer que Deus já fez, que já está tudo pronto, que a sua jornada já está concluída, e pelos olhos da fé nós vamos contemplar. Não precisamos ver. Não precisamos ver a morte lá na cruz. Você entende que você veio através dela. Esse é o poder do crer. E aí, virando a página, nós já vamos entrar aqui, finalizar esse capítulo e entrar no capítulo 16. Amém? Vamos orar então, vamos consagrar essa manhã, essa sexta-feira. Vamos consagrar, fazer a nossa leitura de salmos. A gente sempre deixa uns salmos aqui como devocional, para que durante o dia o Espírito Santo ministre através daquela palavra com você, para que o Espírito Santo traga sensibilidade, para que você tenha essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como é bom você poder estar aqui nos primeiros minutos da sua vida, nos primeiros segundos, consagrando a sua manhã. Com certeza é uma conexão. Sabe que nem celular, quando você carrega a bateria, aí você começa o seu dia com a bateria carregada 100% lá no topo? É isso que acontece. Agora, se a gente, se distrai, não carrega essa bateria pela manhã, fica tudo mais difícil. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor faz parte do nosso fôlego de vida. A tua palavra nos diz e nos garante que sem ti nada podemos fazer. Então nós estamos aqui todos os dias da nossa vida, glorificando, exaltando e adorando a ti, que é digno de toda honra, de toda glória. Pai, nós suplicamos, Pai, sobre a tua presença. Espírito Santo, nós queremos andar todos os dias, Pai. Nós não entramos na tua presença porque nós já ficamos nela 24 horas. O Senhor é a nossa essência. O Senhor é que nos conecta ao prover de Deus. O Senhor é que sabe de todas as coisas e através da nossa conexão o Senhor traz paz, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor nos dá direção. Pai, nós consagramos esse momento para que a gente venha discernir aquilo que o Senhor queira tratar em nós, porque nós sabemos que o Senhor faz primeiro em nós e depois através de nós. Espírito Santo, eu consigo enxergar pelos olhos da fé um dia glorioso, um dia maravilhoso, protegido pelas tuas mãos. Espírito Santo, vai de encontro a cada um que está aqui ao vivo, aquelas pessoas que vão assistir essa live depois. O Senhor, mais do que ninguém, esquadrinha os nossos corações e sabe qual é a nossa necessidade. Então, Senhor, tira toda a limitação, tira toda a preocupação, tira todo o medo, tira todo o trauma, tira tudo aquilo que tenta paralisar e a pessoa não consiga enxergar o seu propósito.
Pai, eu quero uma ativação profética sobre a mentalidade. Traga renovo, Espírito Santo. Renova essa mente para que podemos contemplar a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Ai, Deus, como é bom te servir. Ah, Pai, como é bom, Pai, sentir a Tua presença neste momento. Espírito Santo, obrigado porque finalizamos essa semana. Hoje é sexta-feira e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ah, Espírito Santo, os dias têm se encurtados e a Tua palavra diz que a Tua vinda está muito próxima, mas nós estamos aqui. Todos os dias andando na Tua dependência, Pai. Ah, que Seus anjos acampem, Senhor, ao redor de onde cada um esteja, com espada de fogo, queimando e cortando todo o mal, Senhor. Nos proteja, Pai. Fique conosco, que nós podemos discernir, Pai, tudo o que o Senhor queira falar. Nos traga, Senhor, sensibilidade. Revela-se ao nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele está aqui, Ele veio, Ele está conosco. Fique com o coração aberto. Deixe o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Sei que às vezes a gente está fazendo uma leitura e eu tenho certeza que assim como eu, existem frases, versículos que a gente fala e o Espírito Santo é muito claro sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ele fala, você lembra disso? Você lembra dessa etapa muito parecida com essa leitura? Você lembra o quanto eu te sustentei? Opa, é daqui que você tem uma direção. Olha o que está acontecendo. Olha a superação do medo dessa pessoa. É isso que eu quero fazer com você. Esteja de coração aberto, porque essa leitura não é só uma leitura. Ele está no nosso meio e Ele ministra o nosso espírito. Amém? Vamos de Salmos 21. Todas as manhãs, antes da leitura, a gente deixa uns salmos, para que a gente venha alimentar o nosso espírito, né? E a gente ficar mergulhada sobre aqueles salmos, para que o Espírito Santo venha revelar a graça dele e a revelação sobre o nosso dia, através daquela palavra. Amém? Então, Salmos 21 fala sobre a gratidão por uma vitória. Você é grato? Eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer. Por uma vitória alcançada, pelo fôlego de vida, por você estar aí de pé, com saúde, saudável, por uma mentalidade renovada. Quantas pessoas estão adoecidas na mente, dependente, 24 horas de medicamento para poder acordar, o outro para dormir, o outro para raciocinar. E eu e você estamos aqui renovando todos os dias pela presença do Pai. Então eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer. E não, vamos falar então desses Salmos 21, diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfazestes o desejo do meu coração, e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade, para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênçãos para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos e a sua mão direita apanhará os que odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na tua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejaram mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Que palavra, gente! Fica aí então com esse salmo de gratidão pela vitória, pela proteção divina que o Senhor tem sobre a sua vida e sobre a sua família de todos os dias, pela misericórdia que te alcançou, pela graça, né? Porque nós estamos de pé pela graça do Senhor. O privilégio de sermos alcançados, de sermos escolhidos, de sermos filhos. Amém? Então fica aí com esses Salmos 21. Marca aí, para que você leia depois, o Espírito Santo ministre ainda mais sobre o seu espírito. Amém?
Então vamos lá, acabamos aqui o capítulo, a página 201. E aí virando a página tem uma frase assim, olha que frase. Para você que está com papel e com a caneta, você vai escrever. E você que está com o livro, você grifa. Um homem que é íntimo de Deus nunca será intimidado pelos homens. Olha que frase. Um homem que é íntimo de Deus nunca será intimidado pelos homens. Ainda para finalizar esse capítulo aqui, falando sobre a rejeição. Sobre suplicar amor do próximo. Sobre sentir a necessidade dos aplausos de outras pessoas. Vocês acreditam que o meu livro estava aqui? Fala. Gente, por isso que eu falo. Jesus é lindo porque uma coisa vai casando com a outra, sabe? Tem tudo a ver. Eu não tinha lido esse livro antes de escrever o meu. E aí a gente descobre que tudo que a gente fala aqui tem no livro. Tem no livro que você não precisa. Não precisa do aplausos de outras pessoas. Gente, são 41 dias que nós vamos ler. 41 dias. E aqui tá falando que você não precisa de aplausos, você não precisa da aprovação de ninguém. O Senhor basta na sua vida. Tem aqui no meu livro que a gente vai ler. Olha isso, que fantástico. Jesus é maravilhoso, gente. Finalizamos essa frase e vamos finalizar o capítulo. Sempre tem um testemunho de alguém lá, esse testemunho é da Julie. Olha o que a Julie diz. Escolhendo, olha que tema forte. Escolhendo não me preocupar com a opinião dos outros a meu respeito. Então, se você tinha necessidade de ser aplaudido por alguém, a necessidade de afirmação das pessoas, está caindo por terra em nome de Jesus. Você precisa da necessidade da aprovação do seu Pai, do seu Deus, aquele que te criou. E isso basta. Nem Jesus agradou a todos, nem nós vamos agradar a todos. É isso que a gente precisa saber. Então, às vezes a gente se desdobra, se desgasta, fica tão cansado, a gente carrega bagagens que não são nossas para poder agradar a pessoa. E muitas vezes a gente esquece de fazer uma pergunta. Será que eu estou agradando a Deus fazendo isso? Nós temos falado aqui ao longo da leitura que muitas vezes a gente está com uma sobrecarga. Nós temos andado distraído porque a gente está ouvindo tudo e todos, obedecendo todos, menos a voz de Deus. Então, às vezes, você acha que você tem que tomar frente de uma batalha, de uma guerra espiritual, de alguém da sua família, que você tem que entrar na frente, que você tem que proteger. E aí o Espírito Santo de Deus está lá, só observando. Eu não mandei você fazer nada. Nós esquecemos antes de entrar na brecha de alguém, antes de tomar, a briga, porque tudo tem um reino espiritual acima. Nós esquecemos de perguntar para o Senhor. Senhor, como que eu devo fazer? Eu devo interceder de longe? Eu tenho que fazer uma oração e entregar na mão de Deus? Como que eu devo fazer? Porque o desgaste emocional, gente, vem exatamente disso. Da gente se preocupar muitas vezes com coisas que não são nossas. E achar que essa responsabilidade é nossa. Mas nós vamos ser libertos esse ano porque a gente tem que estar leve para a gente poder correr. Para a gente fazer a corrida da vida, nós precisamos estar leve das nossas mazelas, daquelas bagagens que o Espírito Santo já falou para a gente deixar para trás. Deus não tem como dar um novo se você estiver com a mão ocupada. Essa é uma frase que eu carrego há muito tempo. Diversas situações, assim, na época que eu trabalhava fora, diversas situações que o Espírito Santo ele me oprimia no local de trabalho e ele falava audivelmente no meu ouvido: não tem como eu te dar o melhor se você estiver com essa mão ocupada. E quando eu entendia, eu falava: Senhor, só prepara o meu espírito para mim ter a sensibilidade, para na hora que você falar é agora, eu ter a ousadia, o posicionamento, porque para encerrar ciclo é difícil também. E eu ouvia assim nitidamente: é hoje. E acontecia. E quando eu encerrava aquele ciclo, às vezes, gente, não dava 15 dias, a oportunidade de um outro emprego vinha. É muito real. Isso é andar na dependência de Deus. Vale a pena, vale a pena. Então vamos lá, depois desse tema, escolhendo não me preocupar com a opinião dos outros a meu respeito. Vamos ver o testemunho. Degustação de bolos, lista de convidados, orçamento, provas de vestido. Todos os detalhes dos preparativos de um casamento são o suficiente para deixar qualquer um meio louco. Para você que já casou, já fez algum evento, você sabe como que é.
Durante o meu noivado, porém, negligenciei focar no detalhe mais importante: meu casamento iminente. Meu noivo e eu éramos jovens e apaixonados. Então, presumi que, como frequentávamos a igreja, ele seria um ótimo marido. Eu havia sido abusada por namorados no passado e maltratada praticamente por todos os homens na minha vida. De modo que, quando me tornei cristã e comecei a namorar com um rapaz da igreja, eu pensei que ele fosse o melhor que eu poderia ter. A minha família e os líderes da minha igreja me advertiram, porém, de que nosso relacionamento era tóxico. Ele havia sido criado para tentar ser o número 1 acima de tudo. E embora isso não fizesse dele necessariamente uma pessoa terrível, esse tipo de mentalidade não funciona bem na vida a dois. Eu sabia em meu interior que não deveria me casar com ele, mas estava completamente aterrorizada, com medo de ficar sozinha. Quantas mulheres, gente, mantém um relacionamento tóxico, né? Eu tô dizendo de um relacionamento de namoro, porque acha que não consegue ficar ou sozinha, ou que tem uma oportunidade de Deus, uma pessoa, né, que tá debaixo dos princípios, não namorado perfeito, não noivo perfeito, porque esse não existe, mas pessoas que estão alinhadas ao mesmo propósito, que ora junto, que tem a visão espiritual junto. E quantas mulheres estão nessa prisão de um relacionamento tóxico por conta desse sentimento aqui da rejeição, o medo de ficar sozinha, com medo de perder alguém que eu amava, com medo do dinheiro que eu gastaria e do constrangimento que enfrentaria. Que tipo de explicação daria às pessoas da minha lista de amigos quando o meu status passasse de um relacionamento sério para solteira? Só de pensar nisso me sentia mal. Olha a mente, gente, olha a mente. Mas então eu me lembrei do meu valor em Cristo. Em Jeremias 29:11, ele prometeste esperança e um bom futuro. Ele queria me prosperar, mas ao me casar com alguém que era apenas bom o bastante, eu não estava permitindo que as bênçãos de Deus me alcançassem plenamente. Então eu agi, mesmo com medo. Olha isso. Eu escrevi um longo bilhete, devolvi meu anel e dei um salto gigantesco de fé para uma dimensão totalmente nova de confiança em Deus. Eu estava arrasada, mas totalmente dependente do Senhor. E uau, ele agiu. Fui abençoada com amigos incríveis que entraram em ação para me lembrar que eu não estou só. Troquei os preparativos de um casamento que consumia meu tempo pelo serviço da igreja à comunidade. E tive uma sensação de propósito que nunca havia sentido antes. E o mais incrível aconteceu, o meu noivo fez o mesmo. Ele virou sua vida de cabeça para baixo e se dedicou a servir o próximo em lugar de servir a si mesmo. Depois de um ano separada do meu noivo, começamos a namorar novamente. E menos de um ano depois, finalmente, consegui me casar com o homem dos meus sonhos. E dessa vez ele realizou os sonhos de Deus para mim também. Agora servimos como pastores de jovens em uma igreja no centro da cidade. E ajudamos outras pessoas a vencerem seus medos e viverem a vida descrita em Jeremias 29:11. Tudo porque escolhi agir mesmo com medo. Uau, que testemunho, gente. E o Senhor agiu depois daquela posição, mesmo com medo, ela agiu. Interessante que ela teve amigos incríveis, né, que fez ela garantir, ela enxergar a real identidade. E aí ela trocou todos os preparativos ali, né, do casamento, aquela preocupação por servir a comunidade. Meu Deus, e o noivo dela depois daquela dor. Gente, olha como que a gente amadurece na situação. Gente, eu viajo nessas histórias. Olha como a gente tem que ser obediente ao Senhor, né? Porque a gente não sabe. Através dessa separação, o Senhor, ele edificou os dois. Porque aí a pessoa só se atenta quando perde. Por isso que precisa ter um posicionamento. Quantas mulheres, gente, nesses últimos anos, eu acredito que já fazem uns 2 anos pra frente, quantas mulheres eu tenho atendido com relacionamento tóxicos. E eu tenho, assim, 2 pessoas que eu tenho um testemunho lindo, eu tenho testemunhado.
que elas estão em um outro relacionamento mais produtivo, um relacionamento mais com conexão no propósito, se desfez, né, daquele relacionamento tóxico, outras foram renovadas. É isso que o Senhor tem, por isso que vale a pena nós andarmos de mãos dadas com o Pai e entender, né, o que o Senhor tem para nós e obedecer, porque Ele sempre fala, mas o posicionamento, mesmo com medo, é nosso. Vamos para o capítulo 16, olha que diz: você pode ser você mesmo. Liberte-se do medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer. Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Então a sua confiança tem que estar no Pai. Inicialmente eu pretendia colocar o medo da rejeição e o medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer no meu capítulo, porque eles são similares. Mas eu creio que o medo da opinião das palavras e dos atos alheios é um problema tão enorme que merece um capítulo à parte. Suspeito que um grande número de pessoas lide com esse medo mais do que com qualquer outro. É natural querer que os demais gostem de nós, mas esse desejo se torna um problema quando queremos tanto isso que permitimos que as pessoas nos controlem. Qualquer um pode sentir esse medo, mas é provável que aqueles que foram feridos emocionalmente ou abusados no passado sejam mais afetados do que os outros. Se formos atormentados pelo medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer, podemos apenas deixar que as pessoas nos controlem, fazendo tudo o que elas querem que façamos. Uma vez que nos amedronta pensar que elas não gostarão de nós se fizermos o oposto. Certa vez tive um chefe que era muito controlador. Então eu tomava cuidado para não controlá-lo ou não agir como se achasse que ele estava errado em relação a algo, pois eu sabia que ele ficaria zangado. Meu pai era um homem irado e ele controlava a minha mãe e a mim por meio da sua raiva. Vivíamos constantemente estressados, tentando mantê-los felizes para não termos de lidar com o seu comportamento, com o seu temperamento e seus rompantes de raiva. Gente, que pressão, né? Quando você vive numa família assim, porque você fica pisando em ovos. A todo tempo você tem que deixar de ser você para agradar, para o ambiente ficar leve. Gente, isso é destruidor, porque ao longo do tempo você vai crescendo com marcas, com peso, com traumas. Olha isso, ela contando o testemunho da convivência com os pais. Por causa da minha experiência com ele, eu desenvolvi o medo de deixar as pessoas iradas, de modo que era fácil ser controlado pelos outros. Olha isso. Olha a Meire aí falando, eu vivi isso, irmã, que forte tudo isso. Eu também tive uma amiga que se irava rapidamente, e eu sempre fazia o que ela queria, mesmo se eu não quisesse. Quem nunca, gente, viveu nessa situação? Gente, eu lembro de fases da minha vida, quando a gente não tem entendimento, quando a gente não tem a visão, gente, a gente entra em cada situação. Eu lembro de viagens que eu fazia com pessoas, com casais que não estavam alinhados no mesmo princípio que eu. E era justamente essa pressão que a gente passava, sabe? Você vai viajar para descansar e você não descansa, porque você tem que entrar na rota. Vamos todo mundo comer pizza, vamos todo mundo. Aí não é uma concordância. A pessoa estipula e você meio que fica na obrigação de falar amém, sabe? De concordar. Porque se você falar, eu não quero comer pizza, eu quero comer uma batata frita, já era motivo de briga. Gente, como isso é tenso, mas isso você consegue entender que é a responsabilidade nossa? Não adianta você culpar as pessoas. As pessoas, elas vão ser sempre elas, ela tá ali com a ferida, às vezes não quer cauterizar aquela ferida, mas nós precisamos se posicionar. É sobre nós, é sobre a nossa responsabilidade, ser quem a gente é, quem Deus fez a gente para ser, não tentar se moldar aos padrões desse mundo. Nós precisamos renovar nossa mente todos os dias para que a gente não se molde. Romanos 12:2. Não se molde à circunstância. Você tem que influenciar, você não pode ser influenciado. Tudo bem, se agradou você, entre em concordância, amém. Mas se não é aquilo que você gosta, eu não gosto de comer melancia. Vou comer melancia porque está todo mundo comendo? Não, eu não vou comer. Ah, mas só um pedacinho. Eu não vou comer, eu sei o meu limite. É esse poder que nós precisamos ter na vida das pessoas, de não ser influenciado.
quantas vezes, né, na época que eu me converti primeiro do que meu esposo, todas vocês sabem na minha realidade, e eu estava em mesas, porque eu precisava estar conectado com ele, eu precisava cuidar dele, e aonde todo mundo estava bebendo, e as pessoas, só um golinho. Ah, mas você acha que um golinho vai fazer você ser menos crente? Ah, mas só um pouquinho. Mas você não bebe nem um vinho. Ah, porque Jesus bebia vinho. Gente, enfim, não importa, essa foi uma escolha minha. E eu não bebo porque eu sou mais crente do que ninguém, não. Cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas guerras internas. Eu não bebo porque aquilo para mim era indiferente. Sempre foi, desde quando eu me batizei. Não era melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu estava em processos de muitas coisas na minha vida. Mas a bebida, ela não tinha poder sobre mim. E não era por causa de um golinho, não era sobre isso. É sobre a presença de Deus tão real sobre a minha vida, que a obediência era algo tão simultâneo, era uma coisa tão, sabe, acessível, que eu não queria perder aquilo por nada. Não era por causa de um golinho de uma cerveja, um golinho, não era sobre aquilo. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo de Deus está falando, hein? Ele está falando. Ele vai tirar alguém da roda que não é para estar, porque nós precisamos, né? Eu sei que Jesus, ele esteve em várias rodas, porém ele era Jesus, ele sabia da sua identidade. Talvez você está ali, né? Com distúrbio na identidade, ainda está ali reformulando, ainda está entrando em constância, então é necessário vigiar. Tem lugares que no meio do processo você não pode acessar. Ah, mas eu vou lá só para falar de Jesus. Pergunta para o Senhor se você tem que estar lá. Porque às vezes você vai naquele ambiente, você não está totalmente tratada e é ali que você cai. Nós precisamos ser vigilantes. Isso é muito real, é muito real. E você não tem que agradar ninguém, você tem que aprender a falar não. Ouça a voz do Espírito Santo. Por isso que essa conexão, esse devocional de todas as manhãs te traz essa sensibilidade. Para você falar, eu sei que é meu Pai. Quantas vezes eu estava em rodas falando de Jesus e de repente entrava uma conversa que distorcia, as pessoas queriam, sabe, te colocar na parede e o Espírito Santo eu ouvia assim, ó, levanta da mesa agora, dá tchau, levanta dessa mesa. E eu amém, lançava minha semente da palavra de Deus e no tempo certo eu me retirava da mesa, glória a Deus e aleluia, passou. Ele avisa, gente. Se a gente quiser ficar, as consequências já são nossas, das nossas escolhas. O Espírito Santo está falando, não sei. O Espírito Santo fala com a gente o tempo todo. Olha lá. Paramos aqui, né? Eu também tive uma amiga que se irava rapidamente. E eu sempre fazia o que ela queria, mesmo se eu não quisesse. Mas uma vez me permiti ser controlada. Tinha raízes no meu medo de deixar as pessoas iradas. Eu não estava nem de longe com medo do que elas falariam comigo ou sobre mim, do que fariam comigo ou do que pensariam a meu respeito, mas sim da raiva que demonstrava. Ainda me sinto desconfortável quando eu estou perto de alguém que se ira facilmente, mas não permito mais que isso me controle. É isso, é assim que nós temos que ser. Podemos deixar que as pessoas nos controlem porque elas têm alguma coisa do nosso interesse e que perderemos Vou ler de novo. Podemos deixar que as pessoas nos controlem porque elas têm alguma coisa do nosso interesse e que perderemos se as confrontarmos. Muitas vezes, não confrontaremos as pessoas, nem seremos sinceros com elas, porque as vemos como tendo algum controle sobre o nosso futuro. Tá amarrado isso, gente. A gente não tá com esse cordão conectado em ninguém, a não ser em Deus. Por exemplo, uma pessoa pode permitir que o chefe a maltrate ou a faça trabalhar em excesso, porque ela tem medo de perder o emprego. Ou um adolescente pode fazer coisas que sabe que são erradas, apenas para ser aceito por seus colegas. Mas se colocarmos a nossa confiança em Deus, Ele controlará nosso futuro e ninguém poderá nos impedir de cumprir o destino que Ele mesmo ordenou. Olha isso. Sim, no meu caso eu era minha líder. Olha isso que forte. Gente, eu tive uma experiência com uma líder também, eu sempre conto esse testemunho aqui, né, de um hospital grande que eu trabalhei aí em Jaú. E já era o terceiro ano que eu pegava férias no fim do ano. Eu sempre pegava férias no fim do ano por conta
dos calçadistas, né? Meu esposo trabalhava em indústria de calçados, então as crianças também estavam de férias. Então, em primeiro ano, é lógico, você está entrando, você está em adaptação. Quando eu vi a oportunidade, até porque a minha colega de trabalho não gostava de pegar no fim do ano. Ela pegava em outros meses, porque ela tinha o costume de viajar, e ela sabia que era mais barato, enfim. Então, nós fizemos 2 anos, não foi 3, foram 2 anos consecutivos as férias. E aí mudou essa liderança, e quando entrou essa nova liderança, gente, mas foi muito levante. Porém, meu ciclo ali, eu entendi que meu ciclo tinha que ser encerrado. E aquele ano, quando ela se deparou com a listagem, mas ela veio direto em mim. Esse ano você não pega férias em dezembro. Gente, mas foi muito um levante espiritual. Falei, mas como assim? Todo mundo manteve as datas, mas ela encanou comigo. Esse ano você não pega férias em dezembro. E aquilo foi um baque. Eu falei, meu Deus. Sabe quando você sabe, essa guerra espiritual não é contra essa líder, essa guerra espiritual. Enfim, eu respirei e falei, Senhor, eu preciso me posicionar no reino espiritual, eu preciso entender o que está acontecendo, enfim. Só que dentro de mim o Espírito Santo falava, você vai estar de férias no fim do ano. Você vai estar de férias e você não precisa falar nada. Eu falei, Senhor, me deu uma estratégia. Senhor, me deu uma estratégia. E aí eu tentei negociar, enfim, a situação ficou pior, porque ela começou a me perseguir. Aí ela começou a me perseguir, ela começou a me perseguir. E aí eu entendi claramente que o Senhor estava me desligando para encerrar o ciclo 2, gente. Ele estava me desligando daquela empresa. E eu falei, amém. Eu entendi. E eu falei, Senhor, qual que é os próximos passos? E ele foi me conduzindo. Gente, eu lembro que na época eu fiquei muito irada. Eu fiquei uma semana ali naquela semana. Sabe quando você vai trabalhar chorando, você sai daquele chorando e você não consegue, graças a Deus, a fazer ao contrário do seu serviço. Você continua no seu profissional, embora tá tudo caindo ao seu redor. E eu mantive firme ali, porque eu tinha que ser aprovada por Deus naquele processo. E eu lembro que, eu já contei aqui, ela me perseguiu, me deu uma advertência por um motivo, sabe? Eu tive que assinar uma advertência por algo que eu não tinha feito, mas porém jogava em risco ser mandada embora sem direito, enfim. Aí, aquele dia o Espírito Santo me lembrou de um dente. Eu tinha um dente do siso para arrancar, que eu só pensava em trabalhar e eu tinha deixado aquele dente lá. E aquele dente me incomodava. Eu falei, meu Deus. Naquela hora, naquela confusão, naquele conflito, naquela angústia, eu lembrei daquele dente. Falei, você quer saber? Eu vou retirar esse dente. E geralmente a gente pega uns 2 dias de atestado para recuperação. E aí, nesses 2 dias eu vou ficar em oração e o Espírito Santo vai ministrar comigo. Só que eu falei, como você chega no consultório, gente, você fala, eu quero arrancar um dente amanhã e vai ter aquela vaga ali pra você arrancar o dente? Muito difícil, né? Eu já tinha passado, se eu não me engano, eu já fazia uns 3, acho que uns 5 meses já, que eu já tinha sido indicada a fazer essa cirurgia. E eu lembro que eu saí, naquele serviço, eu saí naquele dia, passei na clínica e falei, olha, eu preciso arrancar o dente, né? Eu tinha um orçamento aqui de alguns meses, enfim. Eu falei, ela, pra quando? Eu falei, pra amanhã. Pra amanhã e tal. Ela falou, espera um minutinho. Gente, ela falou assim, olha, tinha uma pessoa que ia fazer esse procedimento e acabou de cancelar. Na hora, Espírito Santo, eu lembro que eu dei até glória a Deus na frente da minha. Eu falei, glória a Deus, é minha essa vaga. E ali eu fiz, né, a cirurgia do dente, peguei 2 dias, que era o tempo que eu precisava. O Espírito Santo foi me conduzindo para que eu orasse, respirasse fundo, porque também a gente não pode tomar uma decisão na hora que o furor tá daquele jeito, na hora que você tá irada. Você precisa entender o processo. Enfim, eu fiquei 2 dias em casa, me recuperei daquela cirurgia e o Espírito Santo no último dia ele falou assim, é amanhã e você vai encerrar seu ciclo. Enfim, cheguei lá com postura, né? Fui trabalhar de boa, ninguém sabia, só eu e o Espírito Santo. Já tinha conversado com a minha família, com meu marido. Nós já tínhamos entendido que eu não ia perder 4 anos, porque nós tínhamos uma casa financiada na época, e o fundo de garantia que estava lá era justamente o fundo de garantia junto com o dele, que nós íamos quitar a casa. Então, com Deus, a gente não perde nada. Enfim, eu cheguei e falei, olha, pode fazer seu almoço, né? Porque eu cobri o horário do almoço, falei para a líder, pode fazer seu almoço. E assim que você retornar, eu estou indo no Recursos Humanos. Como assim? Eu falei, hoje é meu último dia. Né? A pessoa ficou azul, vermelha, amarela, enfim, mas eu saí de lá aplaudida. Eu lembro até hoje, gente, do pessoal da limpeza fazendo fila e me aplaudindo. Eu entrei pela porta da frente e eu saí pela porta da frente. Louvado seja Deus. Quase 4 anos de empresa.
porque eu ouvi, eu discerni o tempo de Deus. Eu não sei porque eu estou contando de novo esse testemunho, já cheguei a contar aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe o porquê desse testemunho. E eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas esteja atento. Ouça o Senhor e obedeça. Amém? Gente, hoje eu avancei um pouquinho por conta desse testemunho. Marca aí na Bíblia, nós paramos aqui na 206, né? Marca aí, segunda-feira nós retornamos. Hoje eu passei aí 5 minutinhos do nosso combinado das 7 horas. Mas foi bênção, não foi? Tinha que ficar até essa hora hoje. É difícil a gente passar, é das 6h30 às 7 o nosso compromisso aqui, mas o Senhor queria liberar algo sobre a vida de alguém. E quem manda aqui é Ele. Quem manda é o Espírito Santo, amém? Eu creio que você vai romper com as limitações, aquilo que tenta te paralisar o propósito que o Senhor tem. Esse ano de 2026 não vai ter espaço na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer? Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque nós sentimos a Tua presença e o Senhor falou abertamente ao nosso espírito. Obrigada porque a cada dia o Senhor nos ajuda a ser transformado. A Tua palavra, ela tem o poder de nos alinhar, nos purificar, nos manter de pé. Ah, Espírito Santo, como é bom estarmos alinhados ao Teu propósito. Como é bom estarmos debaixo da Sua obediência, porque nós vemos novos caminhos, novas portas sendo abertas. Ah, Pai, é necessário que estejamos de mãos vazias para que o Senhor venha colocar o novo em nossas mãos. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã, por este dia lindo, por este final de semana que está por vir. Fique conosco, Pai, nos protegendo, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco, nos usando, nos capacitando. Unja os nossos lábios para que saia palavras proféticas de nós. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa semana maravilhosa. E nós profetizamos um final de semana extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Segunda eu vou começar a assistir depois. Ai, volta às aulas segunda-feira. Érica, mas fica ligadinha, hein? Todas as lives vão estar salvas. Ela fica 24 horas aqui no Instagram. Depois corre lá, se não conseguiu assistir durante as 24 horas. Corre lá no canal do YouTube. Não perca, não desconecta, porque a gente está quase finalizando o livro. E aí o próximo você já sabe que é o meu livro. Corrida da Vida nos espera, gente. Nós vamos correr juntinhos essa maratona, essa jornada e vai ser lindo. Deus abençoe. Viva a melhor sexta-feira, o melhor final de semana da sua vida. E segunda-feira nós estamos juntinhos. Compartilha essa live. Compartilha, porque hoje Deus falou, hein? Compartilha. Seja instrumento de Deus na vida das suas irmãs, das suas amigas, da sua parentela. Seja o canal de bênção. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Até segunda-feira. Shalom, shalom. Deus abençoe.